É óbvio que o pai da criança se chama André Sanches. É óbvio que outro pai da criança chama Duílio, o pagador de contas. Mentira, não pagava ninguém. O clube quer pelo menos dobrar o valor recebido, que hoje é de 300 milhões em 3 anos. Ou considera fazer um novo contrato para os naming rights do estádio. Demorou. Secretário de Segurança, tirando foto lá, sorridente com o Andrés, mano. Será que esses caras não têm um pingo de vergonha na cara, mano? O juiz que foi pego roubando, o juiz que foi preso, réu confesso, confessou, é de que isso é a reforma do Tuma. Não teve debate. Eu não participei de debate nenhum. Fala, nação corintiana, ótimo dia aí pra gente. Dia de joguinho contra o Santos. Andrei Sanches almoça com o secretário da Justiça do Estado de São Paulo. Tá tentando barrar o MP? A dívida absurda que o Andrés, Duílio, essa corja toda deixou no Corinthians e está respingando até hoje, com juros e juros e juros. Qual reforma do Estatuto o Tuma vai entregar pra gente? Será que teremos acesso a ela antes dela ser aprovada? Vem ver tudo isso e muito mais agora. Bora pro vídeo. Dívida do Corinthians segue em crescimento e alcança 2,7 bilhões, por Bruno Cassucci. Vamos lá. A dívida do Corinthians segue em crescimento e alcançou o patamar de 2,7 bilhões. A informação consta no balancete financeiro de julho divulgado pelo clube nesta sexta-feira. De tudo que o Corinthians tem a pagar, 655 milhões são referentes ao estádio. O restante são obrigações do clube, como impostos, empréstimos, pendência contra os clubes, direito de imagem de jogadores, etc. O balancete também mostra que até julho, foi do primeiro semestre, o Corinthians registrou déficit de 103 milhões. A previsão do clube é terminar 2025 com um resultado negativo de 83. O resultado operacional, sem considerar despesas financeiras, ou seja, juros, amortização, depreciações, foi de apenas 3 milhões de déficit. Porém, o Timão teve um gasto de mais de 121 milhões em juros. O que só reforça aquilo que a gente fala o tempo inteiro aqui. Olha o peso que os juros estratosféricos que o Corinthians paga tem nas nossas costas, tá? O Clube Social segue no vermelho e teve até julho resultado operacional negativo de 26 milhões de reais. Já o futebol teve superávit de 13. Ou seja, o futebol dá superávit de 13, o clube dá prejuízo de 26, tá? Novidade? Nenhuma. Na semana passada, o Corinthians criou um comitê de planejamento estratégico e reestruturação financeira para, segundo Osmar Stabile, garantir o equilíbrio financeiro e a sustentabilidade a longo prazo do clube. Ou seja, é a resposta, tardia ou não, da administração Osmar Stabile a essa situação. Todo mundo cobra. E aí, o que o Corinthians está fazendo a respeito? O que o Corinthians está fazendo para estancar isso daí? O grupo estará diretamente subordinado à presidência e auxiliará a diretoria financeira com medidas que possam melhorar a gestão, reduzir despesas e aumentar receitas com um olhar mais técnico sobre o mercado financeiro. Impactos esportivos. O Corinthians tem o transfer ban em vigor desde 12 de agosto, em razão de uma dívida de cerca de 40 milhões de reais com o Santos Laguna do México pela compra de Félix Torres. Há uma segunda proibição de registro de jogadores a caminho, porque a Corte Arbitral do Esporte negou o recurso do Corinthians e condenou o clube a pagar 41 milhões a Matias Rojas. Se não houver pagamento ou acordo com o jogador, o time receberá o segundo transfer ban. Há ainda 4 condenações na FIFA que estão sob análise do CAS. 4 milhões de dólares, 23 milhões de reais ao Tajeres, Argentina, por causa do Garro. 6 milhões de reais ao Shakhtar Donetsk pelo empréstimo do Maicon. 8 milhões de reais ao Philadelphia Union dos Estados Unidos pela contratação do Martinez. E 6 milhões de reais para o Midtjylland da Dinamarca pelo Charles. Novidade? Nenhuma. Tá? Nenhuma. É óbvio que o Stabile não criou isso. É óbvio que essa situação já vem se arrastando há muito tempo. É óbvio que o pai da criança se chama André Sanches. É óbvio que outro pai da criança se chama Duílio, o pagador de contas. Mentira. Não pagava ninguém. E também Augusto Melo, como agora sabemos bem, tá? Ou seja, a situação é crítica, novidade nenhuma, mas agora oficializaram os números para a gente saber. Mais uma para vocês. Entregue. Comissão de Reforma do Estatuto entrega relatório para presidente do Conselho do Corinthians. Com a palavra, Romeu Tuma Júnior. Essa é uma reforma abrangente e necessária para que nosso estatuto se modernize e esteja o mais próximo possível dos interesses da torcida e dos associados. Colocaremos em votação assuntos urgentes como o direito a voto do fiel torcedor, a forma de eleição de conselheiros trienais e o controle e responsabilização de uso não só do cartão corporativo do clube, mas principalmente dos recursos do Corinthians. Eu dou risada nessa parte porque é como se precisasse falar que o cartão corporativo não pode usar para fins pessoais, mas vamos que vamos. Chegar ao relatório entregue hoje foi um trabalho imenso dessa comissão. E ao final do processo, a coletividade corintiana receberá um legado importantíssimo. Tenho certeza de que o Corinthians vai mudar. Sensacional
O que me preocupa nisso apenas é o fato de eu não estar vendo nenhum tipo de debate. O Tuma falou que ia ter. A impressão que fica, e eu espero estar sendo injusto com o Romeu Tuma Júnior, é de que isso é a reforma do Tuma. Não teve debate. Eu não participei de debate nenhum. O pessoal do coletivo Corinthians lá entregou para ele um projeto de reforma que ele recebeu, colocou lá, não sei. O que tem na reforma do Estatuto do Tuma? Não sei, ninguém sabe. Saberemos quando. Ele realmente vai abrir isso para o debate, Tuma? Estou perguntando na educação. Nós teremos algumas semanas para ler tudo, para debater, para rebater, para sugerir? Ou você vai simplesmente divulgar e vai tentar botar para votação? Não faça isso. Não seja calhorda, por favor. Tá? É um temor legítimo de todos nós. Tá? É isso. Neto. Eu começo por um post aqui do Rodrigo Lança, no Twitter, que ele escreveu assim. Alguém ainda trata esse merda como ídolo? Para vocês saberem, Neto falou assim no programa dele. Quem tinha que ser campeão em 2005 era Internacional, meu irmão. Né? Ou velho. Né? Daquele jeito dele lá. Aquele jeito estúpido de ser, de quem não sabe o que está falando, né? E a repercussão foi enorme. Por que foi enorme? Então vamos lá, para quem está chegando de Marte agora e ainda não sabe o que aconteceu. Há 20 anos, está fazendo 20 anos. E por fazer 20 anos aquela confusão de 2005, soltaram um documentário aí, que tem como uma das suas estrelas, dos seus protagonistas, o seu Edilson Pereira Carvalho, que era o juiz ladrão. O juiz que foi pego roubando. O juiz que foi preso. Réu confesso, confessou. E reacendeu esse papo, voltaram a falar desse papo. O Internacional sempre muito chorão, sempre de maneira oportunista e meio tanto quanto patética, voltou nesse assunto, somos os coitadinhos, nós fomos roubados, aquele campeonato é do Inter, já expliquei para vocês, não era do Inter porra nenhuma, não lideraram nenhuma rodada, o Corinthians liderou praticamente o campeonato inteiro, o time do Corinthians era bem melhor do que o do Inter. Eles reclamam de novo da anulação dos jogos do juiz ladrão, é bizarro. Eu juro que eu queria ser uma mosca para ver um colorado tentar explicar para o seu filho isso daí. Bah, meu. Ô, pai, quer dizer então que anularam os 11 jogos? É, filho, você acredita? Anularam 11 jogos. Bah, mas por quê, meu? Porque tinha um juiz ladrão. Descobriram que o cara roubava. Bah, pai, então tem razão. Tinha que anular os 11 jogos. Não, filho, veja bem. O Inter era líder antes de anular. Assim que anularam os jogos, o Corinthians passou na frente. Bah, meu pai, mas os 2 jogos do Corinthians, o Corinthians perdeu com esse juiz ladrão. O Corinthians não foi prejudicado, pai? Não, mas o Edilson falou que ele só roubou em um 2-3 lá. Ah, e nós vamos acreditar na palavra dele, pai? O certo é anular os 11 jogos. Eu imagino um filho de um gauchinho lá falando pro gauchão, fala, gauchão, toma vergonha na cara. Ô pai, eu entendo a nossa dor e a nossa vergonha de não ganharmos um brasileiro desde 79. É constrangedor. O Inter é o time grande brasileiro há mais tempo na fila do brasileiro. Olha que loucura. Até o Atlético ganhou, o Botafogo ganhou, e eles não ganharam nunca mais. A vida deles só faz sentido se eles entenderem, acreditarem que foi roubado. Não foi. Tinha que anular. Anularam. Desses 2 jogos que o Corinthians perdeu, o Corinthians depois ganhou do Santos e empatou com o São Paulo. Parabéns pro Corinthians, que sem o juiz ladrão conseguiu 4 pontos que antes tinham sido roubados. Ou não, não saberemos nunca. Era um juiz ladrão. Na dúvida, anula os jogos desse cara. E o pênalti no Tinga, de novo, tá bom, eu acho que foi pênalti. Desce o pênalti, que o Inter fizesse o gol, que o Corinthians não conseguisse empatar, que o Inter vencesse o jogo. Mesmo assim, o Inter não seria campeão. É só pegar a classificação final. É uma coisa assim tosca, é uma coisa ridícula. É uma coisa que já foi tão comentada, foi tão discutida a exaustão, que qualquer corintiano e não corintiano sabe disso. O Neto, a princípio, não. Quis fazer média, quis agradar o baldaço, quis agradar a torcida do Inter. O que fez com que a torcida do Corinthians em coro falasse, né, você é um ídolo de merda, você é um bosta. Não sou eu falando, tá? É a torcida do Corinthians. Você é um merda. Tem que arrancar o teu busto de lá. Aliás, uma vergonha ter um busto pra você ali. Você só fala merda quando o assunto é Corinthians. Você não é corintiano, nunca foi corintiano. Você percebeu que agora você é um jornalista corintiano da Ibope. Para muitos corintianos, Neto, não sou eu falando, pelo amor de Deus, para muitos corintianos a impressão que passa é que você é um oportunista.
E é cada vez maior o número de corintianos que percebeu isso, que detestam o Neto. Com razão. Já caiu, não vai dar, não ajudou a vaquinha em porra nenhuma, enfim, só fala merda. E agora mandou essa. Só que essa pegou pesado. A torcida do Corinthians ficou puta. E criaram aí, não sei quem, até um movimento para arrancar o busto dele do Parque São Jorge. Isso com certeza chegou no Neto. O que ele fez? Recuou. Porque vocês sabem, eu quando erro, admito, quando eu falo besteira, eu me confundi. Ele disse que se confundiu, que ele não lembrava dos 11 jogos remarcados. Que conversinha, Neto. Que papinho furado. Nós sabemos o que aconteceu. Você ficou com vergonha da bosta que você falou. Você ficou assustado com a repercussão negativa do que você falou, com a reação raivosa da torcida do Corinthians, está de saco cheio de você, das suas merdas, das baboseiras que você fala, do péssimo corintiano que você é. E aí você recuou. Constrangedor, Neto. Mais uma para o seu catálogo aí de momentos constrangedores, tá? Lamentável. Simplesmente lamentável. E a gente não esquece. É uma atrás da outra. É uma atrás da outra. O que você quer, a gente não consegue entender. Se é só falta de QI, eu até acho que talvez possa ser só isso. Mas controle-se. Pensa para falar só um pouquinho. Tenha um pouquinho mais de postura. Se você fosse corintiano, você teria postura de corintiano. Você não tem postura de corintiano. Minha humilde opinião, tá? Passou vergonha. Desnecessário. Não precisava. Seguimos. Essa é boa também. Corinthians notifica patrocinadora sobre busca por valorização do Master e almeja dobrar valor. Diretoria do Timão, que tem contrato de 300 milhões com a Esportes da Sorte, considera que pode faturar mais com o espaço mais nobre da camisa. O Corinthians notificou a Esportes da Sorte sobre a ida ao mercado para aumentar o valor do patrocínio, seja com a própria empresa ou com outra empresa. O clube quer pelo menos dobrar o valor recebido, que hoje é de 300 milhões em 3 anos. Obrigado, Flamengo, por ter assinado lá com a Betano por 200 milhões por ano. 250 por ano. O Corinthians recebia 300 por 3 anos. Era do caralho. A gente achava sensacional. Obrigado, Flamengo, por mostrar o caminho. Agora o Corinthians vai no mercado e fala, amigão, 300 por 3 anos não dá mais. É isso. Tá certo o Corinthians em buscar, em negociar, em conversar e tentar resolver isso aí, tá? É isso. É com esse mesmo princípio de valorização de suas propriedades que o Corinthians também considera fazer novo contrato para os naming rights do estádio. Demorou. Péssimo contrato dos naming rights, baratíssimo contrato dos naming rights. A Neoquímica paga 15 milhões por ano. Dinheiro de pinga. Ai, mas era na época da pandemia. Foda-se que era na época da pandemia. Não assinassem por 20 anos, então. A pandemia era eterna, não ia acabar nunca a pandemia. Contrato de merda. Mas o Andrés foi na TV batendo, não, fechei o contrato de 300 milhões. 300 milhões por 20 anos. É só fazer uma conta. Dá 15 milhões por ano. E teve gente que aplaudiu, que achou ótimo o contrato. Não é. É horroroso. Que o Corinthians agora também corra atrás disso para ter um contrato melhor. Beleza? Vamos. Desculpa aí, eu tirei algumas fotos aí no final de semana. Vamos lá. Essa é boa. Isso aqui é um post, na verdade, do Macedo, que eu achei que valia a pena ler para vocês. Ê, Brasil, ele escreveu. É uma vergonha ver André Sanches jantando com o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, enquanto o Ministério Público, sob a condução séria do promotor Cássio Concerino, investiga os escândalos do cartão corporativo. Essa atitude de confraternização pública de quem está sob suspeita é um desafio escarnecedor à autoridade do promotor e a todo o trabalho sério que está sendo feito para trazer a verdade à tona. O torcedor corintiano não aceita essa demonstração de que certos indivíduos se sentem acima da lei e das investigações em curso. Nosso apoio total ao promotor Cássio Concerino, que ele siga seu trabalho em busca da verdade. E espero que o secretário de Segurança tome mais cuidado com quem se senta à mesa. É isso. Que vergonha, mano. Secretário de Segurança. Tirando foto lá, sorridente com o Andrés, mano. Será que esses caras não têm um pingo de vergonha na cara, mano? Seguimos. Vamos descontrair um pouquinho agora. Abel Ferreira, falando depois do jogo dos porcos. Não preciso da torcida do Palmeiras e da Mancha Verde nas horas boas como agora. Preciso dos momentos ruins, como contra o Corinthians. Ai, sangra, né, mano? Sangra, machuca, a gente sabe que machuca, sensacional. Vamos lá.
Martinez sumiu, vocês viram, né? Meu timão colocou, calma, tem resposta, mas vamos lá. Primeiro, aquilo que a gente recebeu antes. Sumido. Martinez não retorna ao CT do Corinthians após folga. Dorival se irrita e deve cortar do clássico. A ausência de José Martinez tem causado incômodo nos bastidores do Corinthians, desde a reapresentação do elenco na última quarta-feira. Após 3 dias de folga concedidos pela comissão técnica, o volante não apareceu no CT Joaquim Grava. O venezuelano já acumula 4 treinos perdidos, quarta, quinta, sexta e domingo. E só não faltou mais um porque o sábado também foi de folga para o grupo. De acordo com a apuração do meu timão, Martinez inicialmente alegou motivos pessoais para não se apresentar, mas o sumiço acabou se estendendo por quase uma semana. O clube manteve o caso em sigilo, sem mencionar nada sobre o jogador nos boletins oficiais de treinamento. Desde a pandemia, vale lembrar, o acesso da imprensa ao CT é bastante restrito, que ajudou a manter a situação em sigilo até o início da semana. A atitude do volante teria irritado o técnico Dorival Júnior, que esperava contar com o elenco completo para o jogo contra o Santos. Bom, e depois veio a notícia de que o Martinez não conseguiu passar pela fronteira, porque o filho dele teria sido barrado, e claro, ele, bom pai que é, ficou com o filho. Aí o pessoal já começou a falar, tá vendo, que homem, ficou com o filho. E eu não sei o que aconteceu. Para mim, a história tá esquisita, tá estranha. Não dava para ter avisado antes, não dava para ter contado, enfim. A impressão que tá é que sim, que o seu Martinez vacilou e vacilou feio. Descobriremos a seguir cenas dos próximos capítulos, tá? Ai, cara, o Corinthians não é para amadores, né? Você vê o secretário da Justiça de São Paulo se encontrando com o Andrés, com o Ronaldo. Não cheira bem. Não cheira bem isso daí. Não, não existe. O secretário tem que ter um mínimo, né? Não sei se é um cara sério ou não é. Eu tô por fora. Quem é o secretário? Na verdade, ele falou o nome. Eu nem sei quem é. Mas, cara, não cheira bem isso, tá? Não cheira bem. E sobre a reforma do estatuto, será que o Tuma vai fazer isso? Não duvido. Ele chega, já aprova a reforma e depois de aprovada a gente vai ver o que tem. A torcida não pode aceitar e a gente sempre fala isso. Tem que tentar fazer alguma coisa para que isso não aconteça. Que nós saibamos o que está acontecendo. Qual é a reforma? Discutimos. Igual o Kaká disse. Discutimos o que tem e podemos indicar alguma coisa para estar colocando. Podemos opinar. Eu acho que está na hora de abrir para a torcida. Se quer fazer um estatuto que a torcida possa votar no presidente, então abra o estatuto para que a torcida possa decidir esse estatuto. É o mínimo do mínimo, se é para ser mais democrático, né? O Andrés é um lixo, né, cara? É um lixo, a RT é um lixo, depois o Augusto, infelizmente, também foi um lixo, e a gente tá nessa situação graças à turma do Andrés. Tá? O Augusto é culpado também, mas o Augusto veio muito em questão por causa da turma do Andrés, senão um cara que não Augusto nunca ganharia para presidente do Corinthians. Então, para mim, tudo isso é culpa da turma do Andrés Sanches. Sobre o jogo de hoje, eu tô muito confiante. Vou fazer uma live pré-jogo aí pra quem assistiu esse vídeo. A live vai começar 5 horas em ponto. Eu ia falar 5 ou 5 e meia, mas não. Vou começar a live 5 horas em ponto, beleza? E 2-0 pra nós hoje, hein? Contra o Santos lá. 2 gols de Guinegão. Confiante demais pro joguinho de hoje. O meu nome é Marcelo Scarpinha, seu Resenha Arena 1910. Se inscreve se não é inscrito, deixa o like. O vídeo completo do Kaká Catalão. Esse vídeo tem mais de 1 hora. Tá aqui no link, na descrição. O canal dele chama Canal do Povo Escolhido. Pra quem não conhece, eu acho que a maioria que assiste aqui deve conhecer, mas pra quem não conhece, se inscrevam lá no canal dele, assistam esse vídeo completo, um canal bem legal que traz vários assuntos. Sobre o Neto, é lamentável, lastimável. O Neto é esse personagem que é um personagem que dá muita audiência e que dá muito dinheiro pra ele, então é por isso que ele mantém esse personagem. Eu até acho que ele é corintiano, mas é um corintiano frajuto. É isso. Beleza? Valeu, tamo junto demais. Fui!